aqui para mais uma aula de religião. Nós encerramos o nosso capítulo 5, estudamos os temas 1 e o tema 2, certo? Nós fizemos a nossa atividade de final de capítulo e hoje nós vamos fazer o estudo, a interpretação textual de um texto que ainda é vinculado ao capítulo 5 de vocês, certo? Esse texto se chama A Mulher na Idade Média, ele se encontra nas páginas 122, 123 e 124 do livro de vocês, certo? E eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre ele, lembrando que também é importante que vocês façam a leitura desse texto, certo? Assistam o vídeo para só na sequência fazer a atividade. Nós também temos a explicação da atividade aqui hoje, mas vamos primeiro discutir o texto e saber do que é que se trata esse texto, tá bom? Então, peguem o livrinho de vocês podem abrir já agora, nesse momento, na página 122, para a gente começar o estudo desse texto, certo? E esse texto, gente, ele vai tratar uma realidade que existia há muitos e muitos e muitos anos atrás, como a mulher era vista na sociedade medieval, na Idade Média, que também era bem ligada ao mundo católico, certo? Da época. E na pré-história, gente, na antiguidade, a figura da mulher, ela foi divinizada como um símbolo, certo, de fertilidade da natureza e humana também. Talvez pela razão de dela ter um ventre e desse ventre botar uma nova vida. Porém, ao longo da história, essa imagem ela foi se modificando. Na Idade Média, apesar de alguns intelectuais no século XI a proclamarem a igualdade entre homens e mulheres, parte do clero ele vivia um dilema em relação às mulheres. Elas eram herdeiras de Eva. A pecadora que levou a espécie humana à queda do paraíso, e também é responsável pelo pecado original. E por outro lado, elas eram também herdeiras da redenção da mulher que deu ao mundo Salvador, certo? O Redentor dos pecados. E cruzando esse dilema havia a imagem da pecadora arrependida, que foi Maria Madalena. E nesse contexto, nós tínhamos ali olhada pelo lado Eva, a mulher ela não era somente a aliada de Satanás, culpada pela queda, mas também ela era a fonte de todos os vícios e pecados humanos, a luxúria, a gula, a sensualidade, a sexualidade, a tagarelice. E para a sua salvação ou redenção, alguns pregadores eles ofereciam a elas o modelo de arrependimento e purificação que foi o exemplo de Maria Madalena. E só que Santo Agostinho e São Tomás de Aquino eles argumentavam que a mulher ela foi feita do homem e não diretamente por Deus, e que por isso o seu destino era a submissão ao homem, e contrariando assim a tradição bíblica de que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. E para São Tomás de Aquino, essa filha de Eva, certo? Era como se fosse uma seguidora de Eva, era uma deficiência da natureza, e por natureza própria, de menor valor e dignidade que o homem, criado assim para a obra mais nobre, mais divina da inteligência, enquanto a mulher foi criada apenas para a sua procriação. Bem triste, né, essa situação. E, historicamente, a mulher medieval ela era considerada incapaz de tomar decisões. Ela era desemparada de direitos civis e canônicos também. Era obrigada à obediência a Deus, ao marido, que eram seus dois senhores e que era destinado a cuidar do marido, dos filhos, dos afazeres domésticos e também as orações. E era sempre uma penitência pelo pecado original e prevenção das tentações. E como a maioria da população era pobre e ligada à terra, cabia à mulher trabalhar com o marido, com os filhos, além de cozinhar, lavar, passar, afiar, tecer e outros, certo? E ela era ajudada pelas filhas, sempre analfabeta, de famílias urbanas, recebia alguns ensinamentos de atividades domésticas. E
Apenas, na verdade, apenas as privilegiadas pela nobreza é que recebiam alguma educação doméstica e que eram alfabetizadas. E a partir do século XI, a instituição do sacramento do matrimônio da Igreja Católica, o clero, ele cristianizou os modelos femininos. E a virgem que se prepara para o matrimônio, a esposa e a mãe, certo? A mulher sagrada, a freira, ou retida nos claustros dos conventos. Aquelas que fugiam a esse papel estavam o modelo de Maria Madalena, antes da sua conversão. E a partir de então foram criados os conventos, onde as freiras elas aprendiam a ler, a escrever, aprendiam os afazeres domésticos, algumas línguas. E um exemplo é a Santa Idelgarda, certo, do século XII, que ela tornou-se uma grande intelectual ligada à igreja. E a partir do século XIII, com o renascimento urbano, foram criadas para meninos e meninas escolas comunais, certo? Que lecionavam a leitura, o canto, a escrita, o cálculo e a leitura religiosa. Mas as universidades, o ingresso das mulheres era simplesmente proibido. Aqui e ali é que tinha uma exceção, certo? Como é o caso em Salento, na Itália, onde desde o século X as mulheres se diplomavam-se em medicina e cirurgia e exerciam as suas profissões independente de ser mulher, certo? E era assim, certo, gente? Essa era a realidade da mulher no passado. E muito se tem hoje ainda na herança da mulher, certo? Muito, muito se critica em algumas sociedades ainda a mulher que tem a sua livre expressão, que tem a sua livre vontade de escolher o que quer ou não fazer da sua vida. Ela é tida como uma pecadora, ela é mal vista por muita gente. Isso que acontece que, assim, esse é um pensamento muito antigo, muito retrógrado, e que diante da sociedade que nós vivemos, não é para existir mais isso, certo? Embora ainda exista quem julgue as mulheres por isso. Na verdade, nós hoje lutamos pela questão da igualdade, de ter os mesmos direitos, de ter os mesmos salários, de ter a mesma possibilidade a emprego, e que no mundo ainda hoje é muito desigual, mas menos desigual se comparado ao passado, certo? E aí nós temos uma atividade para vocês responderem. Essa atividade ela está na página 124 do livro de vocês. E eu vou explicar para vocês agora, questão por questão, lembrando que a maioria dessas questões são pessoais, certo? Vamos para a primeira questão. Explique por que, para Tomás de Aquino, a mulher é uma deficiência da natureza. Gente, porque para ele o modelo de mulher era Eva, certo? Que não foi criada diretamente por Deus, como o homem foi, certo? E aí ele diz que ela foi forjada da costela de Adão e que todas essas questões estão no livro de vocês, certo? Na página 123. Então, dei uma leiturinha no texto. Na segunda questão, você concorda com esse argumento de São Tomás? Por quê? Você concorda que a mulher ela tem um modelo, um padrão, que ela é a deficiência da natureza? Vocês concordam isso? Que as mulheres elas são deficiências da natureza? Eu não concordo. Vocês concordam? Mas é a opinião de vocês, certo? Respondam. Ela é pessoal, é a opinião de vocês sobre essa frase, deficiência da natureza. E é pessoal. Então vamos para a próxima questão. Na terceira questão, que também é uma questão pessoal, certo? Na sua opinião, que a tendência ideológica ou religiosa concordaria com o argumento de São Tomás? Por quê? Gente, algumas tendências fundamentalistas religiosas é, a a fanáticos políticos de inspiração nazistas, certo? Então, eu dei uma reflexão, faça uma reflexão sobre isso, mas são bem semelhantes.
E na quarta questão, o que mudou no papel da mulher na sociedade atual? Aí vocês vão pensar. A mulher hoje, ela é tida como antigamente analfabeta, criada apenas para cuidar, redimida apenas aos cuidados do lar, aos cuidados do filho e ao marido? A mulher na sociedade hoje, ela ainda é assim? Ou será que hoje ela pode escolher se ela estuda, ela pode escolher o que ela estuda, ela pode escolher se ela quer ser mãe ou se ela não quer ser, ela pode escolher o casamento ou não, ela pode escolher a sua religião também. Será que continua como era antigamente ou mudou? Também é uma resposta de origem pessoal, tá bom? Então a atividade de hoje ela está bem fácil. Vocês encontram as questões. Tem uma questão que vocês encontram no texto. As outras questões são pessoais, as outras 3 questões. E qualquer dúvida sobre as questões ou sobre o conteúdo do texto, mas que é um texto de interpretação, gente, certo? Não tem, é um texto informativo. Ele traz informações de como era a, a mulher na sociedade do passado, certo? E é isso. Qualquer coisa é só se direcionar ao fórum da disciplina e escrever a sua dúvida para que eu possa ajudá-los, tá bom? Responder de caneta no livro para ficar melhor, mais visível na foto e enviar a foto do livro, certo? Lembrando que aqui vocês têm espaço para responder. E para quem não tem o livro, gente, é só ir pausando o vídeo porque eu cito questão por questão. Então você vai conseguir responder do mesmo jeito, tá bom? Então por hoje é só e tchau, tchau.